Paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui para mais um dia de estudos sobre o livro de Ruth. Não estou sozinho, novamente estou aqui com o nosso pivete, Junino. E aí, Junino, como que você está? Tô muito bem, mano, graças a Deus estamos aqui em mais um dia de mais um estudo, Ruth capítulo 3. Isso aí, mano. Tô muito animado porque esse livro, por enquanto, tá sendo... Por enquanto não, já tá acabando, Já né? está. Ainda nem tempo de... Tá dois, né? Quando a gente tava animando, já tá acabando. Então... Já é bom começar a pensar nos outros, né? Exato. Então, aproveitar essa emenda também para pedir para que vocês, né, que vocês estão acompanhando aí os nossos estudos, não é a gente somente que faz esses estudos, tá? A gente quer também que vocês estudem junto com a gente, e por isso também a gente pede ajuda aí, sempre, né, dando o like, comentando principalmente o que vocês querem que a gente traga aqui pro canal, como estudos ou ideias também, né, Juninho? Sim. Se inscrever no canal também, que é muito importante. Importantíssimo. E tá por dentro de tudo, né? Todas as programações aí que a gente tem desenvolvido da parte de Deus. E compartilha também se você viu esse compartilha. estudo, esse capítulo que tocou muito em você, é muito bom também compartilhar, porque querendo ou não, você tá sendo um missionário, né? Se você compartilha, você tá sendo um missionário. Então você tá compartilhando a palavra de Deus. A gente sempre deixa claro que nós não somos teólogos, não somos nada, mas a gente gosta de trazer aquilo que Deus fala com a gente. A gente sabe que existem muitos sábios da Bíblia, mas Deus fala de forma especial com cada um, então é muito interessante a gente trazer as nossas ideias e a gente poder estudar junto com vocês. Você que tá aí, não sei, preparando uma palavra aí para algum culto que você vai trazer uma saudação, não sei. Vem estudar com a gente que com certeza vai ser bênção. Esse capítulo 3 é bênção demais. E queremos também, mano, não somente eu e o Juninho expondo aqui, mas também ver o que vocês acharam dos capítulos, né, estudados. Ver quais são os seus pontos de vista, ver também analisar outros estudos, né, que vocês têm feito também, o que Deus falou particularmente com cada um que está assistindo. Sim. E compartilhe com a gente, porque realmente isso daqui é muito estudo. importante. Todos nós estamos reunidos em volta da mesa para aprender um pouco mais, Exatamente. Né? O feedback é muito importante, né, Pivete? Que é meio que o norte pra gente saber se estamos no caminho certo, se a galera tá acompanhando. Sim. E também segue a gente nas redes sociais, no Instagram, a gente vai estar sempre perguntando lá, quando a gente terminar um livro, a gente vai estar perguntando lá qual que vai ser o próximo livro que vocês querem. A gente vai montar uma estratégia aí legal pra gente poder trazer vocês pra gente. E vamos ver também se a gente também pode chamar algum jovem aí do nada para trazer aqui pra gente fazer um estudo junto. Eu acho bem legal. Então eu creio que é um meio aí pra gente tá todo mundo junto. Sim, sim. E como de costume, né? Hoje quem vai estar lendo aí o capítulo 3 é o Juninho. E logo depois que ele lê, a gente vai estar discutindo aí, eu vou dar os meus pontos de vista. Ou eu que li dessa vez? Era o contrário. É o contrário, né? Então, eu leio o capítulo 3, o Juninho vai expor. Isso aí. E assim por diante. Então, bora para a leitura do capítulo 3 do livro de Ruth. Bom, capítulo 3 aqui a gente tem como título A Bondade de Boaz, Juninho. E começa da seguinte forma. Um dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, essa noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem aonde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele, e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: Quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O Senhor é o nosso parente chegado e por isso tenho o dever de me proteger. Boaz respondeu: Que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que você está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade,
toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que você me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e é até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto do dia, o resto da noite, e de manhã nós veremos se ele quer ser seu responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto estava escuro, ainda escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu, e ele despejou na capa uns 25 quilos de cevada e a juntou e pôs no ombro dela. Aí Ruth voltou para a cidade, e quando ela chegou em casa, a sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela, e disse ainda: ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar uma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere, porque para ver o que vai acontecer. Pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Esse é o capítulo 3. Amém. Gente, primeiramente, queria passar para vocês o que é Eira, né? Eira é um lugar plano, onde o chão é duro, né? E lá tem dimensões variáveis, e é onde os trabalhadores eles dividem as espigas, né? Dos grãos. Os grãos das espigas da palha, né? E isso é uma curiosidade importante para a galera anotar, porque é uma curiosidade, né? Um ponto onde no versículo 2 onde Noemi fala para ela ir. E bom, gente, que eu anotei alguns pontos que eu achei muito importante, onde eu vejo que algumas atitudes de Noemi novamente ela demonstra uma sabedoria e o posicionamento dela e a responsabilidade como ela toma sobre a Ruth e o quanto ela se importa com a Ruth também. E também vemos também muita sabedoria na parte da Ruth em ouvir, né, a Noemi. E a gente sabe que um outro sinal de sabedoria, às vezes as pessoas acham que uma pessoa sábia é aquela que só fala coisas profundas, que falam coisas que tocam o coração, mas as pessoas sábias também são aquelas pessoas que sabem ouvir, né? As pessoas que ouvem também são sábias, né? Então é um ponto que eu vejo muito, muito legal em Ruth e também em Noemi. E uma coisa que eu anotei aqui quando Noemi instrui, né, a Ruth, quando ela coloca aqui no versículo 3, quando ela coloca: lava-te, portanto, eu unge-te. Aqui é que o meu é a versão King James, sim. Aí vai ser um pouco diferente. No versículo 3 está: lava-te, portanto, e unge-te e coloca sobre ti as tuas vestes e desce até a eira. Na versão NVI, na parte de ungir tá perfume-se, né? E eu anotei algumas coisas aqui que eu achei que Deus colocou no meu coração, que são essas etapas, né? De lavar-se, de perfumar-se e de vestir novas vestes, né? Sim. Lavar-se, eu coloquei aqui: se purificar e santificar para entrar na presença de Deus. A gente sabe que quando a gente vai entrar na presença de Deus, é verdade, a gente sempre está na presença de Deus, mas quando a gente vai dedicar o nosso tempo para Deus, a gente sabe que a gente precisa se limpar, a gente precisa fazer aquele detox, né? Não entrar de qualquer jeito. Exato. A gente tem que se arrepender, a gente sabe que não é bagunçado, né? Então, é uma maneira de você se limpar antes de você falar com Deus, de você se colocar como servo, como filho. Isso é um processo de você se lavar. E perfumar-se também, após você se purificar, você santificar, derramamos através desse posicionamento de filho mesmo, de se arrepender, de se lavar, a gente derrama um perfume diante dos pés de Deus. Uhum. Em João 12:3, que conta a história de Maria, quando ela pega o perfume mais, o nardo puro, que é o perfume mais caro, a gente sabe que
não é bem a questão do ser um perfume caro, mas a atitude de Maria perante a Jesus. Ela foi o interior dela, o coração dela. Não foi o fato dela ter comprado um perfume caro, mas sim a atitude que ela teve, o posicionamento que ela teve diante de Jesus. De dar o melhor para ele, no caso, o nosso coração, que é tudo que a gente tem. Então isso é uma forma da gente se perfumar, lançar o perfume diante da presença de Deus. Legal. E em questão da vista-se, né? É muito importante também, porque quando a gente é transformado através da gente se limpar diante da presença de Deus e também de derramar de Deus tudo aquilo que a gente tem de melhor, a gente sabe que através disso é um processo que Deus ele nos coloca uma vista, nos veste com roupas novas. Sim. Isso é o processo final. É aquele processo quando a gente tá em uma oração profunda com Deus e a gente, parece que nasce de novo. A gente parece que leva aquele desfibrilador, assim, tchum, aí a choque gente... de realidade. Exato, e a gente tá renovado. É a partir desse momento que Deus limpa as nossas vestes, que Ele vê através do nosso posicionamento, que a gente realmente quer se entregar para Ele, que a gente ama Ele de todo o coração, e a gente derrama isso nos pés dele, Ele vai nos trazer vestes novas, Ele vai nos preparar para continuar o caminho. Porque a gente sabe que a gente precisa isso diariamente. Por isso que na Bíblia também está escrito para a gente orar sem cessar. Porque se a gente, primeiro você falou para mim, quando a gente fica um dia sem orar, um dia sem a gente entregar para Deus o nosso dia, aquilo que eu falo, aquela oração sincera que a gente tem com Deus. Poxa, eu vivi tal, Conversa, tô cansado, né? tal. Poxa, Deus, me perdoe por tal coisa. Nesses processos, depois de tudo isso, ele vai meio que dar um boost pra gente pro outro dia, entendeu? Então é por isso que essa questão do orar sem cessar, pra gente sempre estar falando com Deus, é muito importante isso, né? E a gente sabe que o fato de Noemi ter falado isso pra Ruth foi pra colocar ela na posição onde Deus queria que ela estivesse. Isso também mostra a sabedoria de Noemi. Noemi meio que Deus foi quem preparou o cenário e a Noemi foi quem quem dirigiu, né? Quem deu as instruções para Ruth estar onde Deus queria que ela estivesse. E é muito importante também o ser sábio em ouvir, porque Deus usa muito a vida de muitas pessoas, e nem sempre é quando a pessoa chega falando em línguas, ou enfim, Deus também usa dessa forma. Mas às vezes numa simples conversa Deus dá uma instrução pra gente, e o fato da gente, e o quão é importante a gente saber ouvir, porque se às vezes a gente passa despercebido e a gente às vezes não escuta aquilo que Deus está falando, a gente não consegue alcançar o posicionamento exato onde Deus quer que a gente esteja. Então a gente vê que o fato de Noemi ter escutado, de Ruth ter escutado Noemi, levou ela a estar onde Deus exatamente queria que ela estivesse. Que no caso era com Boaz, e a gente vai ver ao decorrer dos versículos o quanto ela foi abençoada através disso. Então, gente, qualquer coisa que Deus falar, não importa quão simples seja, porque Deus também é simples, escute, sabe? Se é uma pessoa vir te trazer, te falar alguma coisa assim, Deus usar alguém para falar alguma coisa para você, seja um líder ou seus pais, enfim, qualquer pessoa que seja um pastor, obviamente é muito importante também ter um discernimento. Eu coloquei aqui um versículo também que eu achei que casa com isso, que é Provérbios 16, versículo 20 e 21. No versículo 20 está escrito: quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Versículo 21. O sábio é conhecido por seu discernimento. Então, a sabedoria e o discernimento tem que sempre andar lado a lado. Porque elas, na verdade, são meio que fundidas, assim. Porque também a gente tem que se atentar muito aos líderes que a gente segue, as referências. A gente falou um pouco sobre isso no capítulo 2, né? Eu acho que, se não me engano, foi de Ruth que a gente falou pra gente tomar muito cuidado também com quem a gente escuta. Então a gente sabe que Noemi demonstrou muita confiança para Ruth. E isso a gente vemos em todos os capítulos disso. E eu vejo que é de extrema importância nos dias de hoje, porque eu vejo muitas pessoas confusas, muitas pessoas sem direção, por ouvir uma pessoa ali, outra pessoa aqui, e aí fica, puxa Deus, o que eu faço, né? E sendo que a gente às vezes esquece de buscar o discernimento das coisas, né? A sabedoria. Então, além da gente ouvir, a gente tem que ter o discernimento, que é muito importante. Eu vejo que é o dom mais importante atualmente. Não existe dom melhor que o outro.
Mas nos tempos atuais que a gente vive um tempo de falsos profetas, de falsos pastores, de várias coisas que a gente anda vendo, é muito importante ter o discernimento das coisas, né? Então é importante ouvir, mas também é importante ter o discernimento. Certo. E eu achei esse ponto de rotina na questão de ouvir. Quando eu tava lendo, Deus falou muito comigo pra melhorar isso, sabe? Às vezes a gente acha que Deus só fala com a gente, às vezes a gente acha que só a gente tem o poder de falar. Então, às vezes a gente meio que tem esse toque assim, mano, tipo, às vezes você também tem que ouvir, tá ligado? A gente fala aquele ditado, né, que a gente tem 2 ouvidos E uma boca. e uma boca. Se a gente tem 2 ouvidos, a gente tem que ouvir mais, entendeu? Então, é muito importante que a gente escute, então. Então, isso é de extrema importância. E uma outra coisa aqui no versículo 7, a parte que eu achei muito linda, onde Deus falou muito comigo também, que é na parte onde a Ruth se deita, né, nos pés de Boaz. Deus falou muito comigo, assim, porque nesse cenário, eu vejo muito também o nosso cenário com Deus. Quando a gente se derrama aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Só que o que eu acho importante, a gente tem essa questão de se deitar aos pés de Jesus quando a gente tá no nosso momento com Deus. Mas uma coisa uma palavra aqui que eu li, assim, eu falei, mano, é verdade, a gente precisa muito disso pra gente melhorar, evoluir realmente. Que é o permanecer. É uma palavra tão passa despercebida, mas a Ruth, quando ela estava aos pés de Boaz, aparece que ela permaneceu nos pés dele. Então, eu acho que uma coisa muito importante pra gente é, às vezes, a gente se prostra aos pés de Deus, mas a gente sai dos pés de Deus. A gente não permanece. E essa palavra permanecer é muito complicada pra nós nos dias de hoje, porque a gente tem muitas distrações, a gente se desconecta muito, com muita facilidade. E permanecer é a coisa mais difícil, eu acho que a lição do crente é permanecer. É a constância. Então, uma coisa que Deus falou pra mim, filho, eu quero que você permaneça, sabe? Que você não... Sabe quando você tá naquela oração de noite, só você e Deus, que você tá deitado aos pés dele, e aí, às vezes você corta o clima, assim, sabe? Tipo, não, Deus, tô com sono, vou dormir. E, meu, aquele pico, quando você sente a presença de Deus, você acaba cortando por conta de coisas humanas, assim, né? Sendo que Deus, ele tá trazendo tempos difíceis e a gente sabe que a palavra permanecer vai ser muito importante, porque a gente vai ter que estar muito alicerçado nele e a gente vai ter que ter essa constância. É muito difícil, a constância é uma coisa muito complicada, mas é aquela coisa. Ruth tinha um propósito ali, que foi uma coisa que Noemi foi usada por Deus para instruir ela, e ela ficou lá, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ouvir a voz de Deus, ter o discernimento e também se posicionar perante ele e permanecer na presença dele, que é uma coisa que eu acho que é muito linda, assim, que eu li. E eu até anotei aqui, né, que quando a gente estar aos pés é ser dominado por alguém, submeter, humilhar e também estar entregue, né, a Deus. Então, esses pontos foi uma coisa que Deus falou muito comigo, acredito que Deus vai falar com você, e é uma coisa muito importante a gente permanecer, assim como Ruth permaneceu ali com o que Deus falou para ela. E eu também coloquei aqui no versículo 16, quando Boaz, né, dá as 6 medidas de cevada para ela retornar para casa de Noemi e, enfim, entregar para ela, a gente vê uma atitude de Boaz, obviamente, de generosidade, e também a gente vê uma coisa muito importante que Deus faz muito com a gente, que quando Deus ele nos abençoa e quando a gente aceita seguir o caminho que ele nos dá, as ordens que ele nos dá, ele não abençoa só a gente, ele abençoa quem está ao nosso redor. Então o fato de Ruth ter feito o que a Noemi, que por baixo da graça de Deus instruiu ela a fazer, além dela ser abençoada, Deus fez com que ela voltasse para casa com as bênçãos, né? Nas mãos dela, para que ela possa abençoar a casa dela. E a gente sabe muito que isso acontece muito nos dias de hoje, quando a gente vai num culto, ou pessoas que sofrem com filhos que são desviados, ou com problemas familiares. A gente sabe que quando a gente se posiciona, quando a gente vai para a igreja,
quando a gente vai buscar Deus, seja o lugar que for, quando a gente se posiciona perante esse Deus, e Deus vê que a gente está realmente de coração buscando a Ele, a gente volta para casa com a bênção de Deus. E eu anotei aqui uns tipos de bênçãos que Deus transborda em nós através do nosso posicionamento. Que são as bênçãos materiais, como a vida financeira, portas abertas, alimentação, como a gente viu no caso de Ruth, e bens também. Isso é uma forma material que Deus abençoe a gente sabe que Deus ele provê. E também bênçãos espirituais, como a presença de Deus, cura da alma de quem está ao seu redor, sabedoria e discernimento, que também são coisas que a gente traz também, que Deus faz a gente trazer aos nossos lares. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que eu dei um exemplo de filhos desviados, porque eu já vi muitos testemunhos a partir da minha mãe, de pessoas que estavam buscando a Deus, estavam orando. Teve um dia que essa pessoa foi no culto e Deus derramou uma bênção sobre ela, como uma experiência que ela nunca teve antes. E Deus tinha usado uma pessoa para falar que Deus tinha enviado uma provisão na casa dela. E aí a gente fala provisão, fala, poxa, deve ser alguma coisa material, um dinheiro, alguma coisa. Deus abençoe também dessa forma. Só que na forma como Deus falou para ela, ela achou que era uma provisão material, como eu disse. Só quando ela voltou, ela chegou em casa, o filho dela estava ajoelhado chorando. E o filho dela, enfim, era envolvido com crime, tinha muitos problemas com ela. E aí ela falou, filho, o que está acontecendo? Ele falou, mãe, eu senti a presença de Deus. Isso não tem dinheiro que compre, gente. Para uma mãe ou com... Eu sei, imagino que tem muitas pessoas que passam por isso. E serve até de encorajamento para vocês não desistirem dos seus filhos ou de qualquer outra situação difícil que você está passando na sua casa. Não desiste, porque isso aconteceu com a pessoa e naquele momento Deus trouxe cura, como eu falei aqui, curou não só o relacionamento de mãe e filho, mas Deus ganhou uma alma para Deus, deve estar até hoje, graças a Deus, servindo a Deus. Então, Deus tem muitos meios, e a gente sabe que essa situação de reconciliação e a família é tão importante quanto bens materiais. A gente sabe que Deus abençoe a gente também. Então, eu vejo isso como uma bênção espiritual, é um exemplo, né, para vocês de que Deus, ele também nos abençoe espiritualmente. Às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente acha que não está enxergando, não está vendo, mas Deus, ele provê. E uma coisa que o pastor Jairo Deus sempre usa ele para falar, e que eu creio muito, é que quando ele fala que Deus está visitando os lares, sabe? Tipo, eu acredito muito nisso, eu creio muito. E a partir do momento quando a gente se posiciona, é isso, gente. Deus, ele prepara e ele nos abençoa de várias formas. E ele sabe aquilo que a gente precisa no momento. Às vezes a gente quer uma bênção material, mas ele traz uma bênção espiritual. E também as bênçãos sentimentais também, como alegria, refrigério, resiliência, força e paz. Mano, de parte sentimental, eu tive essa bênção por um tempo. Tive muitos problemas com ansiedade, com vários outros tipos de coisas de autoestima. E teve um dia que também foi um culto que eu tinha ido, que foi o culto que meio que Deus me deu Mano, tipo, eu vi que realmente Deus me enxergava, entendeu? Uhum. Que Deus falou só uma coisa, gente. Olha como que uma palavra de Deus meio que resolve todos os problemas. A gente acha que nossos problemas são gigantes, uma palavra de Deus já resolve tudo. Ele só chegou a mim e falou, filho, eu te amo. Só isso, mano, que ele falou. Nesse momento, eu falei, mano, tipo, porque o meu maior complexo que eu tinha era mano, será que Deus me ama? Será que Deus tá me enxergando? E aí nesse culto Deus falar, tipo, eu te amo, ele meio que quebrou tudo, assim. Eu falei, mano, se Deus, que é o criador de todas as coisas, ele me ama, meio que... Eu falei, mano, eu não tenho o que reclamar. Um ser imenso, de poder imenso, que cuida e ama muitas pessoas no mundo, ele também me enxerga. É uma coisa muito linda isso. E isso, nesse dia eu recebi uma bênção sentimental, que é uma bênção na questão das minhas emoções, que é a bênção da alma, né? Que é onde estão os nossos sentimentos. Ele me deu alegria, ele me deu resiliência e ele me deu paz também, que foi alguns dos que eu anotei. Então, quando eu anotei isso, eu lembrei desse dia, que foi muito importante pra mim. E uma coisa que eu resumo aqui no geral,
é que o nosso posicionamento define o nosso futuro. Uhum. Se Deus deu uma ordem pra você, seja o que for, gente. Cada um tem as suas dificuldades, os seus afazeres. E a gente sabe que tem coisas que é difícil da gente soltar. Quando a gente fala, quando Deus também fala, Deus fala também, Deus não dá ordenança pra coisas boas, mas também dá coisa que nos confronta, como tipo, larga aquilo, filho. Não insiste naquilo, vem, volta pra mim. Então Deus dá essa ordenança. E quando a gente obedece a Deus, eu vejo isso no capítulo 3, quando a gente se posiciona, quando a gente escuta, quando a gente age perante a ordem de Deus, Deus nos abençoa. E isso de várias formas, como eu falei aqui. Então, gente, é uma coisa que eu deixo para todos, busque mesmo a Deus, busque ouvir a voz de Deus. E Deus, ele também fala na simplicidade, ele fala numa conversa com alguém, e ele fala nos louvores também, ele fala de muitas formas. Então, por isso que é muito bom a gente também estar muito atento a todo momento da nossa vida, que Deus, uma hora, ele vai trazer a resposta. Às vezes a gente fala, nossa, Deus, poxa, eu preciso de uma resposta de alguma coisa, eu preciso, sei lá, de uma direção, eu tô confuso. Mas às vezes Deus te falou alguma coisa e a gente tá meio que quebrando a cabeça ainda, entendeu? Então, escute a voz de Deus. Conselhos também, questão de conselhos, você pedir conselhos para os seus líderes, para os seus pais, para sua família, para quem você tiver que você ama. É muito importante também, porque ouvir pessoas que já têm experiência, que aqui a gente fez também na questão de Noemi e de Ruth. Noemi tinha experiências na vida dela. E ela instruiu Ruth. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma confusão mental, busque também, primeiramente, a Deus. E também busque pessoas sábias também. É muito importante. Que você também vai estar sendo sábio se você ter humildade em buscar uma resposta de alguém. Também é uma sabedoria também. E de você ouvir e agir. Então, gente, uma coisa que eu deixo é isso. O que Deus falou pra mim. São tempos da gente ouvir mais mesmo. E falar menos. E a gente cada vez mais buscar a voz de Deus, buscar a direção de Deus, obedecer a voz de Deus, que Deus com certeza vai abençoar as nossas vidas e a gente vai finalmente estar aonde Deus quer que a gente esteja, como aconteceu com o Uti. É isso. Amém, mano. Isso aí, Juninho. Que Deus continue te usando através desses estudos também para ministrar em outras vidas também, né? Compartilhando aí o que você ouviu da parte de Deus no seu coração, né? E, mano, eu acho que é muito interessante isso que você comentou a respeito sobre que Deus, ele quer abençoar. Que no seu caso foi a questão, tipo, sentimental, né? E a gente pode ver aqui que logo nesse capítulo, mano, a Noemi, ela tem essa representatividade como papel nesse capítulo, ou não somente nesse capítulo, mas no livro de Ruth. Como mediador. Ou seja, é representado literalmente pelo Espírito Santo. Porque você vê que logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, na verdade, que ela diz o seguinte para Noemi. Logo no versículo 1. Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Um lar não é uma casa, somente. E aqui o que eu coloquei, ó. No lar há descanso, paz, segurança, abrigo e amor. Foi exatamente isso que Noemi, ela buscava presentear Ruth, tendo um marido. E nessa história toda, a gente pode ver, sim, que Ruth é a igreja desamparada, Boaz é representado por Deus, e a Noemi, ela é representada pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Sim. Então, tipo assim, a partir do momento em que ela diz nesse versículo, a fim de que você tenha um lar, no lar a gente encontra descanso, a gente encontra paz, segurança, abrigo e amor. E Jesus nos oferece isso. E Noemi, dizendo isso a Ruth, ela retrata o Espírito Santo falando ao coração da igreja. Então, nesse primeiro capítulo, a gente pode, pelo menos eu tive essa anotação, né, de que muitas coisas, na verdade, que a gente expõe aqui um pro outro, a gente tem, né, praticamente quase as mesmas ideias, mas é interessante, sim, a gente escutar os outros pontos de vista, né? Sim. E nesse primeiro versículo foi isso que Deus me retratou, de que Noemi é tida como representante do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que nos leva sempre ao caminho certo, que é o encontro de Boaz, no caso Deus, né?
para nos dar um lar, que é descanso, paz, segurança, abrigo e amor. Já o segundo ponto, na verdade, se encontra no terceiro versículo, né? Que, de novo, Noemi sempre guiando, né? Os passos de Ruth. Ela diz o seguinte: faça o seguinte, lave-se, ponha um perfume e vista-se com seu melhor vestido. E aqui eu anotei, lavar-se significa purificar, perfumar-se, ungir, ou, né, extrair essa essência, e vestir-se é preparar, literalmente, se preparar para o casamento. E essa parte, ela se refere à preparação da igreja, né, pelo Espírito Santo, que é Noemi, que é o nosso conselheiro, que é literalmente para a gente nos encontrar com Cristo até que ele venha. Então, a partir desse versículo 3 aí, tem isso que a gente pode tirar disso tudo. Já no terceiro ponto, logo no versículo 4 também, que, de novo, né, Ruth, seguindo os conselhos do Espírito Santo, que é Noemi, ela tem essa atitude, né, de seguir os conselhos, que ela levanta a coberta dos pés dele, de Boaz, no caso, e deite-se ali. Então ela tomou essa atitude. Esse tipo de atitude de levantar a coberta dos pés, é um ato de pedido de casamento ou pedido de remissão. Né? Então, literalmente, Ruth estava ali aos pés de Boaz, pedindo para que ela seja acolhida por ele. Ela foi aos pés. Mas para que a gente tenha intimidade, né? O casamento, a intimidade, é somente nos pés de Jesus que nós conseguimos ter essa intimidade com Deus e que a gente consegue essa remissão, consegue essa aliança. Então, a partir desse versículo 4 também a gente pode tirar disso de lição. E por último, eu encontrei logo no versículo 10 que se diz o seguinte: logo quando Ruth ela toma essa atitude, né, de deitar-se, levantar a coberta dos pés de Boaz e deitar-se ali, ele fica impressionado com esse tipo de atitude e elogia ela, né? Que logo após de elogiar ela, ele meio que foca nas coisas que ela disse, que ela fez, na verdade, e diz o seguinte: pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Ruth, ela não fez isso pela sua própria vontade, mas ela buscou sempre se submeter à lei da época, que era procurar um remidor, né? Para que ela possa ter direito à herança deixada pelo seu ex-marido, por conta da morte dele. Então, ela se submeteu à lei, e a lei é a palavra de Deus. Então, não apenas para obedecer e honrá-lo, mas sendo fiel acima de tudo à palavra de Deus. Então, você vê que, tipo, todas as atitudes, tanto de Boaz quanto de Ruth, elas são de forma íntegra. Tudo vai de acordo com a palavra. Sempre tem um mediador por trás, que é o Espírito Santo, que nos leva aos pés de Jesus, que nos leva à intimidade, que nos leva a ter cada vez mais se purificar, cada vez mais se ungir, se preparar, né, para o dia do casamento. Então, Jesus sempre troca as nossas vestes quando a gente toma esse tipo de atitude de se deitar aos pés dele para buscar remissão. Então, esse foi o estudo, né? Foram os pontos em que Deus colocou ao meu coração, que eu compartilho com vocês, sobre o capítulo 3 de Ruth, né? E é isso, mano. Você quer fechar, Juninho? É isso que eu compartilho. Você quer comentar alguma coisa a respeito? Não, mano, eu acho que benção demais. Coisas, né? Do que a gente comenta aqui, sim, sempre vai muito de encontro. Vai muito de encontro, e também é muito legal que você vê como Deus também mostra pontos diferentes, né? É isso que eu acho genial de Deus. Ele fala cada um de uma forma diferente. Então, benção demais, eu tô muito feliz. Esse capítulo 3 foi benção pra mim. Dos 4, assim, que eu li, foi o que mais Deus falou comigo, assim, em questão sobre o que eu tô vivendo atualmente. Algumas coisas que Deus também tá fazendo algumas manutenções em mim. Então, leia, gente, com muita atenção. Você vê uma palavrinha ou outra, Deus fala com você em uma palavra só. Sim. E Deus, ele fala dessa forma, gente. Ele vem na simplicidade, ele vem falando de uma forma especial.
E espero que vocês tenham gostado, gente. Benção demais. Mais um capítulo aí pra conta. Isso aí. E eu tô, mano, todo cada episódio que passa, eu tô ansioso pro próximo livro, mano. Ao mesmo tempo que eu tô ansioso, eu tô meio em choque. Vai que eles lançam logo o Apocalipse no próximo livro. Aí complica. Ainda vai ter que fazer. Lançar um salmo, Ainda vai ter que chamar. 19. Ainda vai ter que chamar a ajuda do CETEC. Dos mestres. Do pastor Marcos Prado aí, vão ajudar nós aí. Mas, gente, obrigado pra você que acompanhou até aí. Não esqueçam, gente, compartilham e deixam um gostei, que é uma forma como o YouTube sabe que você, além de gostar de conteúdos cristãos, gosta da gente também. E é isso, gente. Comentem aí, dêem um feedback de vocês. Coloquem aí embaixo também o que vocês pensam, a forma como vocês pensam, o que Deus falou através do coração de vocês. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. É nóis.